Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopsch. Eu encerrava ali o meu trabalho em Realengo, embora esses personagens tenham permanecido comigo por muito tempo, talvez para sempre. Contei que estava pensando em escrever um livro e dividi as angústias dessa decisão. Seria ficção ou não ficção? O que me motivou a escolher a ficção é acreditar no fato de que a literatura nos oferece respostas que a realidade não é capaz de dar. Esse trecho está no pós-fácil desse livro, escrito pela própria Daniela, e ela apresenta pra gente, então, o momento da vida dela em que ela, enquanto jornalista, cobriu a tragédia do massacre do Realengo, que aconteceu em 2011, quando um cara entrou armado numa escola e matou 12 crianças. A Daniela cobriu esse fato, então, e ela conta pra gente um pouco disso, das crianças com quem ela conviveu, das histórias que ela conheceu e de como ela deixou essa história em banho-maria dentro dela, e ela sabendo que ela queria escrever ainda mais sobre. Eu acho incrível que, no fim das contas, ela tenha optado por escrever um livro de ficção, porque realmente é isso que ela disse, né? A literatura oferece possibilidades que a verdade não oferece. Então, mesmo que esse livro tenha uma grande base na verdade, a Dani pôde ir além do que só a verdade poderia nos contar. E com base nisso tudo que ela viveu, ela conseguiu recriar os fatos e criar a Malu e a Natália, as duas personagens fictícias que vão inserir a gente nessa história e que são baseadas em muitas das crianças que ela conheceu e com quem ela pôde conversar. Vamos falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar eu vou contar de novo, né, como foi que esse livro chegou nas minhas mãos. A Dani tinha começado a me seguir no Instagram, tinha um tempinho, eu fui ver quem que era, segui ela de volta, reparei que ela tinha lançado um livro e dei de cara com esse livro na livraria, achei interessante, mas enfim, não comprei na hora. Pouco tempo depois eu vi uma resenha da Aline Aimee sobre esse livro, uma resenha que eu recomendo, vou deixar linkada aqui embaixo. E eu tava assim, no meio da resenha eu já senti que eu precisava ler esse livro. Fui na cara de pau até a Dani e falei: oi, eu vi que você segue o meu trabalho, imagino que você conheça o canal e tal. Eu queria saber se você me cederia um exemplar do seu livro, porque eu tenho muito interesse em ler. E ela foi muito fofa, ela realmente é inscrita no canal. Eu convidei ela para depois que eu lesse o livro a gente gravar um vídeo pro canal juntas, e ela me respondeu: só se for de máscara facial. Ou seja, ela entende dos rolês, ela tá por dentro, e ela disse então que me daria o livro. A gente iria no mesmo evento literário no Rio de Janeiro no dia seguinte, então nos encontramos por lá e, enfim, ela me deu o livro com uma dedicatória linda, que tá escrito: para Ana Luísa, essa história sobre meninas. E eu já me encantei, eu já tava querendo ler o livro por causa de tudo isso que a Aline tinha falado na resenha. Que houve? Tem mais gente em casa, né? Enfim, vamos lá. E bem, eu comecei a ler então esse livro assim que a Dani me deu, porque eu sou uma eterna interessada em histórias de meninas, principalmente quando elas são contadas por escritoras contemporâneas brasileiras, que eu adoro a oportunidade de conhecer e exaltar aqui pra vocês. E eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado nas minhas redes sociais, aqui no canal no fechamento, e pra todas as minhas amigas pra quem eu estou indicando massivamente esse livro, que ele é um trabalho muito respeitoso. Eu acho que para tratar de um tema desse, o autor tem que ter em mente que, acima de tudo, ele tem que respeitar aquela história, ele tem que respeitar as pessoas que passaram por aquilo, e a Dani fez isso. Esse é um livro tão delicado, tão bonito, eu imagino que ele seja uma bela mortalha de papel para as crianças que passaram por isso, para as famílias que passaram por isso, né? Eu lembrei dessa frase do livro A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, que ela fala que aquele livro é uma mortalha de papel para os que não a tiveram no genocídio de Ruanda, né? E dadas as devidas proporções, eu acho que a Dani fez a mesma coisa. Eu acho que ela celebrou a memória dessas crianças como a mídia não seria capaz de fazer em toda a cobertura extensiva e exaustiva que fez na época. E bem, aqui então a gente tem a história de duas adolescentes, desde que elas são crianças. A gente vai conhecer então a Malu e a Natália. Quem tá contando a história pra gente é a Malu. Elas são primas, mas foram criadas praticamente como irmãs, porque a mãe da Malu a teve sendo mãe solteira e foi viver a vida dela e largou ela na casa da avó.
A irmã da mãe da Malu, por sua vez, era casada e pouco depois teve a Natália. E eles moravam num puxadinho em cima da casa da avó. As crianças então cresceram ali na mesma casa. Ainda na infância delas, a avó falece e a Malu se muda de vez para casa da Natália. Então elas têm uma relação muito próxima e também cheia de briguinhas, né? Aquele tipo de briguinhas que só as irmãs têm. Mas uma coisa importante da gente falar, elas são quase irmãs. Isso é importante, porque isso vai bater pra Malu às vezes. No fim das contas, por mais que os tios a amem, né, e tratem ela como igual, ela sabe que ela não é a filha deles. Isso tá presente na história também de uma maneira muito delicada. Bem, a gente vai acompanhando então o crescimento das duas meninas. O livro é dividido em duas partes, também extremamente simbólicas, que são a infância e o fim da infância. Não preciso nem dizer que o fim da infância se dá a partir do momento do atentado, porque não tem como a gente continuar na infância depois de passar por uma situação dessas. Mas até lá tem muito chão, porque apesar da gente saber que o livro vai ser focado nesse evento, desde o primeiro parágrafo, né, a Malu conta pra gente que 2 dias depois do aniversário de 14 anos, um homem invadiu a escola e matou 12 crianças. Mesmo que a gente saiba que o clímax vai ser esse, a gente vai demorar a chegar lá, porque ela vai apresentando a vida dela, a vida delas, e o livro é bastante cinematográfico e realista pra gente. A gente consegue enxergar o que tá acontecendo. A história se passa no Realengo, no Rio de Janeiro. Eu nunca fui pra lá, mas é um cenário assim de subúrbio. Ela conta muito, né, desses puxadinhos e do estilo das janelas e do tipo de música que se ouve, né? Tem um momento muito interessante em que ela fala que elas tentavam estudar, mas vinha um barulho de barraco pela janela, um barulho de música gospel ao lado de um barulho de funk, e tudo isso tá muito presente. Ela fala das pessoas conversando na calçada em cadeiras de plástico, da amiga que engravidou. Tem um momento muito potente em que as meninas falam que elas chegavam em casa e elas estudavam, elas enfiavam a cara nos livros, também porque elas queriam ser alguém, mas porque elas não queriam passar pelo que a Bruna estava passando, sendo a Bruna uma colega que estava dando duro já trabalhando, que tinha engravidado cedo. Então tudo isso tá muito presente, essa realidade ali do subúrbio tá muito presente no livro, de pessoas que não têm a vida feita, né, e que vivem ali batalhando, que não chegam nem a uma classe média, que estão ali num limiar de classe baixa. Eles não estão passando fome, mas eles têm que matar um leão por dia, e tudo isso tá muito presente. É muito bacana a gente conhecendo essas meninas, conhecendo a infância, conhecendo os dramas delas, que tem relação com o contexto em que elas vivem, mas também que não tem. Então a gente tem os dramas particulares de amizade, de sentimentos, de família, de primeiro amor. Tudo isso presente com muita delicadeza aqui. Em muitos momentos a narrativa me lembra um pouco a de Amiga Genial, né? Principalmente do livro que fala da infância delas, porque são duas meninas crescendo juntas com o seu amor uma pela outra e suas rivalidades também, em meio a contextos tumultuados. Então, enfim, as meninas estudam juntas na mesma série, numa escola pública. E um belo dia, então, pouco depois do aniversário de 14 anos da Malu, um cara entra na sala de aula e começa a atirar, focando seus tiros em meninas bonitas. Aparentemente, a história dele é de que ele sofria bullying, ele era rejeitado pela sociedade ali nesse contexto, né, especialmente por meninas. Então ele queria ficar com as meninas não davam bola pra ele. Anos depois ele resolve então entrar nessa escola e matar um monte de meninas, que ele foi assim escolhendo a dedo as mais bonitas. E era uma semana festiva assim na escola, tava tendo várias palestras, e então ele entrou na escola dizendo que ele era um ex-aluno que tinha ido, né, participar do evento. Quando ele entrou na sala de aula mostrando a arma, a Malu conta pra gente que pensou assim: olha, vamos ter uma demonstração de segurança. E isso a Dani tirou de uma menina que contou isso pra ela, que quando viu o cara armado na sala falou: que legal, a gente vai ter uma demonstração de segurança. Os capítulos do livro que giram em torno do momento do atentado são muito literais, muito detalhados e puramente jornalísticos. Então tudo que tá ali corresponde à realidade de tudo que a Dani cobriu. Então ele tem essa parte assim claramente de não ficção, claro, com a Malu e a Natália vivendo a situação.
E depois disso, enfim, a gente vai entender que consequências o atentado trouxe para a vida delas, para a vida da família e para a infância delas que acabou. É um livro muito bem escrito, assim, eu li em 1 ou 2 dias, eu não consegui parar de ler, os capítulos são curtos, a escrita da Dani é fluida, honesta, respeitosa e muito bem cuidada. Os diálogos são um ponto altíssimo desse livro, eu acho que muitos autores pecam nos diálogos, principalmente quando a gente fala de diálogos de crianças e adolescentes, geralmente erra-se a mão, os diálogos são meio formais, enfim, não expressam a realidade da forma que as pessoas conversam, isso não acontece nesse livro. Eu já tava no final dele quando eu reparei, nossa, os diálogos, né, eles não me incomodaram nem um pouco. E é tão bom quando não incomoda que a gente percebe a qualidade do negócio, né? Foi tão natural pra mim que eu só fui pensar sobre isso no final do livro. Então, assim, gente, já deu pra perceber que é um livro que eu recomendo. Vou puxar o saco, sim. Eu quero muito que esse livro estoure, que a Dani receba os louros que ela merece, porque esse é um trabalho muito, muito bem feito e eu quero muito que mais gente comece a falar sobre ele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!